vez aí o Voz do Povo aqui no hospital, né? Fazia tempo que nós não vínhamos aqui. Agora hoje nós viemos aqui falar com o doutor Adriano, porque na quarta-feira teve aí a audiência pública. Eu acho que foi muito produtiva aquela audiência, mas nós e tanto a população gostaria de saber o que o doutor Adriano e a administração aqui do hospital achou daquela audiência, onde a princípio seria para atacar o hospital. Isso era a proposta dos vereadores, que eles queriam todas as informações aqui, mas as informações foram, e aí todo mundo acho que saiu contente. Boa tarde para o senhor, doutor. Boa tarde, José. Acho que para a gente foi um bom momento, para a gente poder apresentar para a população todo o trabalho que a gente tem feito, para tirar as dúvidas de alguns vereadores, né? Por parte da administração do hospital, a gente não vê como um ataque exato, a gente vê como uma possibilidade aí da gente poder também ter a voz, para além do que é falado na Câmara dos Vereadores. Então, para nós foi um bom momento. Até queria agradecer à Câmara dos Vereadores de Irapoti por ter convidado a gente para essa oportunidade, né? E lá a gente pôde mostrar como o nosso trabalho está sendo bem feito, como a gente está seguindo o contrato à risca e oferecendo serviços a mais do que está no contrato aí para a população de Irapoti, visando sempre melhorar o trabalho que a gente tem feito e a saúde do município. Assim, nós aí que estamos aí na rua conversando com a população estava muito eufórica, achando que os vereadores iam encontrar muitas coisas erradas aqui, né? Lá ao fiscalizar o contrato, enfim. Uma coisa eu não concordo, porque quem aprovou o contrato foram eles também. Isso também eu não concordo com essa história de contrato, porque eu estive na audiência pública para aprovação do contrato aqui da sessão do hospital aí por Grupo CIS. Ontem a gente teve as visitas após a audiência na Câmara, né, de alguns vereadores. Eles vieram para fazer o papel de fiscalizadores, né, do contrato. Recebemos eles, mostramos as instalações do hospital, mostramos como o que a gente disse não foram apenas palavras, e sim o que a gente realmente prega, a gente faz aqui no Hospital 18 de Dezembro. Mostramos a nossa estrutura, nossa sala de emergência equipada, mostramos a presença da nossa incubadora, que recentemente tem batido bastante, que não existe essa incubadora, então a gente pôde mostrar para eles que sempre existiu, desde que o hospital foi reaberto, essa incubadora está aqui, que a gente tem estrutura para abordar sim a população de Irapoti e que eles não estão desassistidos em momento nenhum. E assim, hoje, aqui para o Voz do Povo, o senhor pode falar aí as especialidades que tem aqui no 18 de dezembro? Hoje a gente conta com múltiplas especialidades, né? Então, até queria agradecer a todos os médicos que fazem parte da nossa equipe, né? Dr. Bruno Bósio, que é ortopedista especialista em ombro. Dr. Tadeu, que é especialista em joelho, ortopedista especialista em joelho. Dr. Elton, que é ortopedista do trauma. Dr. Luiz, que é ortopedista do trauma. Doutora Laís, que é nosso oftalmologista. Dr. Pedro, que é nosso cirurgião vascular. Dr. João, que é nosso cirurgião geral. Dr. Igor, que é nosso anestesista. Dr. Elis, que é nossa pediatra. Dr. Jair, que é nosso otorrinolaringologista, né? Então, a gente conta com uma equipe hoje somada com 14 especialistas dentro do hospital, né? Temos a doutora Tainá, que é nossa ginecologista e obstetra, o Dr. Rolando, que é nosso ginecologista e obstetra, Dr. Isaac, que faz nosso serviço ginecológico aqui no município também, tá? Então, o que a gente falou é o que a gente está fazendo, né? Essa é a tecla que a gente bate, a gente não está lá para mentir nem para esconder nada da população. Esse hospital tem crescido e é o que a gente quer e vamos crescer mais ainda. Uma das reclamações, e essa também foi uma reclamação, não vou dizer para você uma reclamação, é um ponto de vista meu. Por exemplo, nós estamos lá, o que eu usei aí há poucos dias, nós estamos lá com uma consulta com um oftalmologista. Aí, tá marcado para as 7 da manhã. Por exemplo, eu cheguei aqui 10 para 7. Mas às 6h30 tinha chego um ônibus de Venceslau com 30 pacientes. E aí eu passo o dia inteiro. Por que o hospital já não organiza isso para que, né, já que o pessoal de fora chega bem cedo, por que não organiza para que depois do almoço atender o pessoal de Irapoti?
Bom, primeiramente os agendamentos, eles são feitos via estado, né? São feitos via regional de saúde. Então são regulações via GSUS. Essa regulação, ela delimita um horário para todos os pacientes, né? Então, ela não faz diferença de quem é de Arapoti e quem não é. Haja vista que é uma regulação estadual. O fato dos especialistas estarem atendendo em Arapoti, isso facilita para a população, sim, né? Mas como essa regulação ela é feita via estado, esses horários são agendados sempre no mesmo horário. O que a gente tem buscado agora no presente momento é tentar criar um método de os pacientes de Arapoti puderem chegar um pouco mais tarde para que aguardem um pouco menos, já que eles têm a facilidade de ter o hospital com especialidade dentro da cidade deles, né? É algo que a gente está buscando, é algo que a gente está estudando em como fazermos isso, né? Porque dentro do papel sempre vai estar o mesmo horário, mas a gente consegue esse contato um pouco mais próximo por ser a nossa população. Doutor, nós também temos aí um outro problema, uma outra reclamação em relação à urgência e emergência. Eu mesmo já cheguei a ficar lá 2 horas, 2 horas e meia, né? Mas tem pessoas que chegam a falar que fica 3, 4, 5 horas as reclamações aí, principalmente nas redes sociais. E também que os vereadores falam. Além disso, a questão da transferência, né? Porque muitas vezes os familiares reclamam aí da demora na transferência. O que o senhor poderia falar sobre isso? Bom, em relação à demora no pronto-socorro, eu queria deixar bem claro para a população que a todo momento todos os médicos estão trabalhando, né? A demora são pontuais em alguns momentos onde o fluxo está muito alto, em alguns momentos onde a gente está em uma situação de emergência, onde um paciente precisa de um contato médico um pouco mais próximo e a gente precisa estar próximo deles, né? E muitas vezes só um médico vai ficar atendendo enquanto o outro está na situação de emergência. Porém, são situações pontuais, a maior parte dos dias a gente tem uma média de atendimento inferior a 1 hora por paciente. Porém, em algumas eventualidades, às vezes chegam 30 pacientes no período de 1 hora e isso acaba superlotando o nosso pronto-socorro e atrasando parcialmente os atendimentos, né? A gente vai atender de acordo com o protocolo de Manchester, então as fichas de prioridade vão ser atendidas primeiros. Dentro das fichas com mesma prioridade, por exemplo, uma ficha verde, existe prioridade de acordo com idade, de acordo com um paciente idoso, um paciente mais novo, se é uma criança ou não. Alguns delimitadores para essas prioridades, como o paciente autista, que ele tem prioridade dentro dos atendimentos de mesma urgência no momento, né? Então, essa demora, ela está muito mais associada a um fluxo intenso e eu acho que isso também mostra como a população tem confiado no hospital, né? Muitos buscam a gente, mesmo quando os atendimentos são mais voltados para atenção básica, às vezes por uma orientação, por uma questão de confiança no médico que está aqui no pronto-socorro. Isso faz aumentar os nossos fluxos de atendimento, mas em nenhum momento os médicos estão deixando de atender, em nenhum momento existe atraso porque um médico não está atendendo, porque está fazendo alguma outra coisa que não seja o serviço dele aqui dentro do hospital. Isso quero deixar bem claro para a população. E a questão das transferências? Bom, as transferências hoje no município de Arapoti, 100% dos pacientes que chegam para a gente, aproximadamente 2%, até menos de 2%, acabam sendo transferidos. As questões de transferência, elas não são de delimitação do hospital, né? A depender do critério de transferência, é uma transferência via SAMU, e o SAMU é quem faz a regulação. A depender do critério de transferência, uma transferência via central de leitos, onde o Estado regula essa vaga. O hospital em si, ele tem o dever de assistir esse paciente enquanto ele estiver aqui, prestar toda a assistência necessária, enquanto aguarda a liberação dessa vaga. O Hospital Municipal do 8 de Dezembro não tem responsabilidade sobre o tempo de permanência do paciente e sobre quando vai ser liberado essa vaga. Se dependesse de nós, o paciente teria melhor assistência no melhor momento, o mais rápido possível. A gente sabe que a gente trabalha em uma rede de saúde, são muitos hospitais que prestam serviços aí para o Estado, e esses hospitais precisam ter essas vagas liberadas para poder aceitar os pacientes daqui. Lembrando que não são só pacientes de Arapoti, essas vagas têm pacientes de todos os outros municípios que precisam também. Então, vão ser aceitos conforme a liberação dessas vagas e o julgamento do médico regulador. A gente liga, a gente tenta, a gente faz o nosso papel, sempre melhorando. Mas, infelizmente, a gente não consegue controlar esse tempo. Uma vaga pode sair em 30 minutos, 1 hora, às vezes pode demorar mais de dia para sair. Também tinha uma outra polêmica aí entre a população. Aí, as redes sociais aí o que mais fala. A questão do tomógrafo e também falaram que não tinha nem o raio-x, que, por exemplo, algumas pessoas são atendidas, mas não é feito o raio-x. O raio-x eu acho que tem, mas que as pessoas não é feito o raio-x.
Bom, o hospital hoje ele conta com os aparelhos de raio-x, né? Teve uma situação onde as quedas de energia do município, que não diz respeito ao hospital em si, acabaram queimando o nosso aparelho. Porém, todos os pacientes que precisaram nesse período, a gente referenciou para algum serviço direcionado para poder fazer esse raio-x. Nenhum paciente que realmente precisou ficou sem, tá? A questão da tomografia, pela mesma eventualidade, acabou queimando o nosso aparelho. Lembrando que essa tomografia ela não é contratualizada pela prefeitura, isso é um extra que a empresa fornece para o município, pela demanda do município e a necessidade de prestar um melhor atendimento para a população. Com esse tomógrafo queimado, a empresa comprou um aparelho novo, a gente está em fase de troca, então logo essa tomografia vai voltar a funcionar no município de Irapoti assim que possível. Doutor, mais alguma coisa que o senhor queira deixar aí a respeito da audiência pública, a respeito aqui do hospital, algum recado para a população que possa orientar aí as pessoas no atendimento aqui, porque muitas, lógico, eu, José Adão, né, tô falando o que as pessoas lá fora reclamam, o que eles comentam, o que eles falam. Lógico, nem tudo é verdade, mas também nem tudo é mentira. Então, o que o senhor poderia deixar de recado? Eu acho que muitas situações elas acabam esbarrando na percepção do que está acontecendo, né? Nós estamos abertos a discutir qualquer situação, né? A gente até agradece a oportunidade da audiência pública, como eu já falei, para a gente poder falar para a população realmente o que tem acontecido, qual a estrutura que a gente fornece, que nós temos sim estrutura suficiente para atender o município, que nós temos sim as especialidades que a gente fala. Inclusive ficou faltando falar do Dr. Guilherme, que é nosso urologista, um abraço para o Dr. Guilherme, né? E que nós estamos abertos aqui a melhorias. As críticas pra gente, elas vão ser bem-vindas, né? Desde que sejam feitas com responsabilidade. As informações que são passadas, é importante a gente avaliar o porquê. Eu tô aberto a receber as reclamações, ver o que a gente pode melhorar, né? Mas entender que hoje a maior parte da população de Irapoti, ela é grata pelo hospital, ela é grata pelo nosso trabalho e que o que a gente tem feito tem mudado a vida de muita gente aqui dentro, né? E as falhas que eventualmente podem acontecer, a gente sempre fica de olho para corrigir. O nosso trabalho é voltado para isso, para sempre oferecer o melhor para a população. Então não tenham medo de procurar o hospital quando for necessário, não tenham medo de pedir uma informação. Como eu falei na sessão da Câmara, eu estou a maior parte dos meus dias aqui dentro do hospital, né, para tirar essas dúvidas, para explicar como as coisas funcionam, né, e entender que nós não estamos aqui, os profissionais de saúde, o serviço de gestão hospitalar, ele não está aqui para prejudicar o paciente. A gente quer oferecer o melhor. E quando a gente não pode, pra gente também é triste, né? Mas o que precisarem, a gente tá aqui para apoiar a população do município. A nossa intenção é essa.